Bom dia! E o desafio dessa quinta, na semana passada foi a chuva, que estava fazendo muito barulho, e o desafio de hoje é o frio. Mas estamos aqui mais uma vez para fazer uma live, para trazer mais conteúdo para vocês sobre um tema muito latente nos dias de hoje: ansiedade. Esse tema é muito corriqueiro, traz muitas mulheres para serem atendidas por mim, e eu resolvi fazer uma live, trazendo uma explicação para que você possa, no seu dia a dia, adaptar para o seu dia a dia e saber também como fazer no seu dia a dia, o que fazer com a ansiedade, melhorar ou tratar ou trabalhar, dê o nome que você quiser, que achar melhor. Então vamos lá. O tema de hoje é a ansiedade. Então a gente vai ver o que a ansiedade traz na nossa vida, o que ela atrapalha e como a gente pode trabalhar isso no nosso dia a dia mesmo, de uma forma simples e leve. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente entende o que é e o que ela faz na nossa vida, ou até mesmo como ela chega na nossa vida, qual o gatilho que traz a ansiedade para o nosso dia a dia. E a gente vai entender que a ansiedade, ela não é um excesso de pensamento. Eu tô pensando demais, eu tô ansiosa porque eu tô pensando demais. Nada disso. A ansiedade, ela é um excesso de autocobrança. Forte, né? Pois é. Então não é aquele excesso de pensamentos que eu tenho. Ela é um excesso das coisas que eu me cobro, do jeito que eu me cobro, da forma que eu me cobro. Autocobrança. E a gente também vai ver como ela atua na mente, na nossa mente, o que ela traz na nossa mente. E sabe quando a mente parece um computador que está com 500 abas abertas, que a gente vai lá, clica para fazer uma pesquisa e vai abrindo sites, tá lá com 27 milhões de sites abertos? O que acontece com o computador? Ele trava, ele vai começar a ficar lento e vai travar. E assim somos nós, no nosso dia a dia. A gente não vai trabalhar com esse excesso de cobrança, porque a gente não consegue sair do lugar, faz com que a gente patine, como eu costumo dizer. E a ansiedade, ela faz muito isso. Então, ela não é o excesso de pensamento, é o excesso de autocobrança, é a punição por você pensar tanto, se cobrar tanto e exigir tanto de você. E hoje você vai aprender exatamente como fazer isso de uma forma leve e sabendo como identificar. Porque lembra, eu vou trazer histórias, vou trazer o jeito certo, vou trazer o jeito errado e você em algum momento vai se identificar. E vai te trazer essa identificação, não é para ser mais uma cobrança na sua vida, no seu dia a dia, é para você ter clareza de como atuar com isso no seu dia a dia, como minimizar as autocobranças, como diminuir o excesso de culpa e cobrança em cima de você. Então vamos lá? Vamos falar disso hoje? Ansiedade? Bora, galera! Eu até tenho aqui a minha colinha, que eu sempre trago para não me perder e sempre deixar vocês com o máximo de conteúdo possível. Você tenta meditar? Você pode tentar meditar, respirar, fazer yoga, mas nada de tudo isso que você tenta no seu dia a dia parece dar conta do seu interior? Por quê? Porque tá um caos interno? E aí, por mais que você tente meditar, por exemplo, não consegue, porque aquele caos interno se instalou e você não consegue silenciar sua mente, com que a sua mente se concentre naquele momento, no presente, como a gente fala, no aqui, no agora. Hoje a gente vai falar sobre a verdade, sobre uma verdade que às vezes, ou talvez ninguém ainda te contou, sobre a ansiedade. Que a ansiedade, ela não nasce do pensamento, ela não nasce da nossa cabeça, ela não nasce do excesso de pensamento, ela nasce de uma pressão invisível que você coloca sobre si mesma, as autocobranças, sabe? Aquilo que você se cobra é o peso invisível, é o peso de ter que dar conta de tudo, de ter que ser sempre mais o tempo inteiro, o perfeccionismo,
a punição por não conseguir, por não atingir, por não conquistar. É a cobrança de ser forte, produtiva, perfeita. E por que a gente fala disso? Porque a ansiedade, ela não é um papo superficial de pensa positivo que passa. Só pensa positivo e vai. Passa, vai passar. Uma hora isso acaba, uma hora isso cessa. Só pensa positivo, não tenta entrar na onda. Que onda? Outra coisa também que vem muito na nossa cabeça e que não se organiza melhor. Mas eu sou uma pessoa organizada, eu tô controlando o meu tempo, eu sei o meu tempo. Então não é uma questão de se organizar melhor. Então o que é? Se não é nem pensa positivo que passe, nem de se organizar melhor. E também não é uma crítica à nossa rotina, ela não pode ser uma crítica à nossa rotina. É um convite para você olhar para você, voltar o olhar para você, olhar para o interno. Por que a ansiedade atinge tantas mulheres e principalmente mulheres líderes que comandam, que coordenam, que controlam? Exatamente por isso. Porque elas aprenderam a pensar, organizar, trabalhar, que mais? Prever, entregar, agradar, sustentar. E aí o corpo, diante de tudo isso, começa a gritar. Mas ele grita quando a alma não é ouvida. Quando você ignora os sinais, quando você se ignora, porque ele começa de uma forma silenciosa. Ele vai dando sinais, pequenos sinais, até que ele grita, até que ele vê que os sinais pequenos não resolveram. Então ele precisa gritar. E aí vem a exaustão, a ansiedade, a insônia, porque vem tudo isso. A ansiedade, ela potencializa a insônia, por quê? Porque a mente acelera. De tanta cobrança, de tanta peso nisso, ela acelera a mente. E aí vem 1,5 milhão de pensamentos. Lembra do computador com 500 abas abertas, que ele fica devagar? Porque você é o computador, mas você não fica devagar, você fica exausta. A ansiedade, ela traz isso. Ela vem com essa potencialidade de não travar, mas também deixar você mais devagar. Vem a irritabilidade, ela vai atuando no humor. Tipo, eu tô aqui agora, alguém fala qualquer coisinha, eu já explodo. Eu não consigo parar, porque eu tô tão cansada de pensar tanto, mas não é o pensamento, essas cobranças. Pode observar que esses pensamentos, eu penso demais. Não é que você pensa demais, você se cobra demais. E aí vem a ansiedade. Por quê? Porque vem a cobrança por aquilo que você ainda não fez, ou como você fez. Muitas vezes vem por isso, tipo, não gostei do jeito que eu fiz. Lembra da perfeccionista? Pois é, isso tudo a ansiedade traz. Ela te deixa numa exaustão. Por quê? Porque ela mexe com o nosso sistema endócrino. E aí ela ativa, ela deixa a gente num estado de alerta. Alerta o tempo inteiro, como se eu estivesse em perigo. Vamos usar esse termo. Então o corpo entende isso. E um corpo que está em perigo eminente, ele vai fazer de tudo para te proteger. Então ele vai ficar em estado de alerta. Por isso que mexe no nosso sistema endócrino. E é onde a gente dorme mal. Por conta da ansiedade. Por conta da cobrança. Porque lembra isso, eu vou repetir isso várias vezes durante essa live. A ansiedade, ela não é o excesso de pensamento. O excesso de pensamento é uma consequência. Mas uma consequência do quê? O que me leva, então, à ansiedade? A autocobrança, o excesso de cobrança sobre você. É o peso que você coloca nas suas escolhas, nas questões do dia a dia, na forma como você faz, o que você faz. Então, isso tudo potencializa a ansiedade. E a gente não pode ignorar. São coisas que a gente não pode ignorar, porque é só olhando para dentro e olhando para você que você vai compreender esse sistema, como esse sistema atua sobre você e como ele tá te travando no dia a dia, por exemplo, onde ele tá te bloqueando, em qual momento, em qual situação você paralisa por conta dessa
cobrança excessiva que causa a ansiedade. E isso é muito importante, a gente reconhecer no nosso dia a dia, porque assim a gente vai saber como a gente vai atuar nos momentos em que ela se acentua, por exemplo. Nos momentos em que ela se apresenta, tô aqui, aí a gente vai falar, não, agora não. Então eu vou olhar para isso que eu acabei de fazer e fazer de uma forma que não me traga, que não me gere isso. Que não me gere esse peso de ter que dar conta de tudo o tempo todo, de ser a melhor, de ser a mais capaz, a mais forte. Vamos desromantizar o ser forte, porque ser forte é só quando você precisa ser forte. Imagine você como vários interruptores, né? Que você vai lá e liga, aciona quando é preciso. E a gente é assim, a gente tem que normalizar isso. E não normalizar, ah não, mas eu sou assim. E isso a gente vai ver um pouquinho ali pra frente da live. Porque essa live também tem os benefícios. Ela tem as oportunidades. Por que olhar para a ansiedade, Juscelia, é algo que é tão ruim, né? Ansiedade que causa palpitação, que me deixa na insônia, que me deixa ruim, agoniada. Ai, eu não consigo respirar. Por que isso é bom? Porque isso é uma oportunidade de aprender como você vai lidar com ela, como você vai olhar para ela no seu dia a dia. Que questões, que situações que ela se apresenta. Então essa é a oportunidade, porque quando você entende que a ansiedade vem da autocobrança, ou seja, você está entendendo de onde ela vem, é da autocobrança. Olha a oportunidade que isso é. Você para de lutar com a mente, ou seja, eu não posso pensar nisso, eu não posso pensar nisso. Porque lembra que eu abri a live falando? A ansiedade não é o excesso de pensamento, é o excesso de autocobrança. Então eu entendo que vem da autocobrança e eu vou começar a me policiar para não me cobrar tanto, para não ser tão dura comigo mesma, querer ser a perfeita, de querer ser a mais perfeita possível ou fazer tudo com muita capacidade ou muito bom ou muito, sendo que acabei de começar. Algo que é isso também. Às vezes a gente começa algo e já quer fazer melhor. E não é assim. Você vai ter um preparo durante o percurso. Você vai ser melhor à medida que você vai fazendo. A prática traz a melhora. Eu nunca boto perfeição. Eu sempre boto a melhora. Porque você vai ficando melhor no decorrer do tempo. Então, o benefício é esse. A oportunidade é essa. Quando você entende que a ansiedade vem da autocobrança, você para de cobrar da mente e começa a cuidar da sua história. Porque sim, quando eu olho para minha história, reverencio como foi e entendo que eu, naquele momento, poderia ser daquele jeito, agindo daquela forma, porque era o conhecimento que eu tinha, eu me cobro menos. Teve um dia que uma cliente minha chegou para ser atendida e a ansiedade, ela é 9 entre 10 pontos de consulta, de motivo de consulta. E ela chegou para mim e falou assim, Juscelia, vai me dizer que tu nunca pensou em mudar algo na tua vida? Vamos lá, Juscelia, se tu pudesse hoje voltar no tempo e mudar qualquer coisa que aconteceu contigo, o que tu mudaria? É difícil escolher, né, Juscelia? Eu falei, não, eu já sei o que eu mudaria. Aí ela falou, o quê? Eu falei, nada. Eu não mudaria nada. Porque tudo que aconteceu comigo, tudo que passou na minha vida, toda situação, por mais desafiadora que possa ser, me trouxe aqui. Me trouxe onde eu tô hoje. Fez a pessoa, construiu a Juscelia que eu sou hoje. Então eu não mudaria nada, porque tudo para mim é aprendizado. Eu encaro tudo com aprendizado. Aí ela falou, nossa, Juscelia, eu tava aqui com uma lista para mudar na minha vida, agora eu vou repensar. Sim, a gente não pode ignorar a nossa história. A nossa história trouxe onde a gente está hoje. Se hoje é a vida que eu não quero ter, então eu tenho que olhar a vida que eu quero ter e construir ela. Mas construir ela de forma leve. Por isso que eu trago esses temas na live, nas lives de quinta-feira. Que é para você já ir adaptando na sua vida, já ir entendendo como que está o processo da sua vida e ir olhando para isso. E não é sobre mudar, é sobre olhar
olhar com os olhos de telespectador. Eu sempre falo isso para as minhas clientes. Eu falo, olha, a partir de hoje, tu vai começar a olhar com os olhos de telespectador. Tu vai entender isso, tu vai compreender isso. Aí elas sempre me falam, mas por quê? Qual a diferença? Porque quando chega até mim, está olhando com os olhos de dor. E quando passa pelo processo, quando está no processo, o primeiro alerta que eu trago é, olha com os olhos de telespectador. E por que isso é importante? Porque com os olhos de dor, eu caio no vitimismo. E o vitimismo sempre vai me levar à autocobrança, vai me trazer essa ansiedade, vai potencializar essa ansiedade que eu tenho hoje. Então é importante olhar com os olhos de telespectador, porque o telespectador ele não revive aquilo que está acontecendo, ou ele não vive aquilo que está acontecendo. Ele vai entender aquilo que está acontecendo. E a terapia, o protocolo Desacelera a Alma, é exatamente para isso. Para você olhar para você e compreender o que acontece. E você quer um exemplo disso? Eu trouxe 2 exemplos aqui para deixar para vocês compreenderem o que isso causa na nossa vida, em que momento trava, em que momento ele paralisa a gente. Uma cliente minha, eu vou usar o nome para ela de Fernanda, lembra que eu sempre mudo os nomes, o nome é fictício, sempre, por conta de respeito à história dos meus clientes e também por conta da ética profissional, né? O que acontece no escritório, no consultório, mesmo ele sendo online, fica lá. A hora que a gente desliga a chamada, encerrou o assunto. Só que é importante trazer essas histórias para que você analise como está a sua vida. E às vezes pode ser o que está acontecendo contigo aí agora. A história da Fernanda, ela era uma empresária do setor de eventos. E ela chegou para mim com uma insônia, dor no peito, ela não sabia de onde vinha. Ela só chegou e falou assim, Juscelia, eu tenho uma insônia e uma dor no peito que até para respirar dói. Olha, até para respirar dói. Sentir dor para respirar deve ser algo muito desafiador, né? E aí quando ela percebeu que carregava a crença, já na primeira sessão, é importante dizer isso aqui também, na primeira sessão a gente já identifica, eu consigo identificar qual o ponto que te trouxe para esse nível que você está hoje. E aí, quando ela veio, eu falei para ela, olha, como que você vê... Aí ela, eu trabalho, eu faço isso, faço aquilo. Segunda-feira, teoricamente, seria minha folga, porque como eu trabalho com eventos, eu trabalho muito sexta, sábado e domingo. Casamento, aniversário, formatura, então é quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu falei, legal, em que momento tu descansa? Ela, não, Juscelia, não posso parar. Parar é errado, parar é para quem é preguiçoso. Imagina, chega segunda-feira, teoricamente seria minha folga, mas eu tô lá limpando casa, lavando roupa, chamo uma pessoa para me ajudar, mas a roupa ninguém bota a mão, é só eu. A casa eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá, mas por que você não para? Olha a crença que ela tinha. Parar é perda de tempo. Parar é para quem é preguiçoso. Não pode descansar, porque imagina, mulher não para. Aí ela assim pra mim, quando mulher pega folga? Quando mulher tira férias? Aí eu falei, mas tira, mas pega folga. E olha a crença que ela tinha, parar é perda de tempo. Ela tá perdendo tempo. Ela iniciou o protocolo comigo, Desacelera a Alma, que é o da ansiedade, que foi onde a gente identificou que era o momento dela, da ansiedade, que ela estava vivendo, passando por aquele momento. E hoje ela dorme melhor, ela consegue respirar sem doer. Mas por que eu dou uma risadinha aqui? Porque, gente, sentir isso e não saber de onde isso vem é um desafio tremendo. E olha como ela chegou para mim, ela disse, Juscelia, o meu maior desafio é respirar. Porque quando eu respiro, chega a doer. Nos picos assim que eu tô de estresse, respirar dói. Aí eu falei, nossa, e olha o que ela teve, né? Hoje ela consegue dormir melhor, ela consegue respirar melhor. E o que ela me fala sempre? Hoje eu paro sem me sentir culpada. Segunda-feira, como é minha folga, é o dia que eu folgo da semana, é o dia que eu acordo mais tarde, é o dia que alguém leva as crianças na escola para mim, porque de terça a sexta sou eu quem leva. Então, segunda é o dia que eu me priorizei. E a gente fez isso no protocolo, durante o protocolo. A gente organizou, planejou o tempo dela.
E hoje ela trabalha melhor, ela fala que ela produz mais do que produzia, porque antes ela vivia naquela agonia da ansiedade, naquela dor da ansiedade, porque sim, a ansiedade é uma dor silenciosa, às vezes está lá gritando, porque quando chega e eu espero que isso não aconteça com você, quando chega a se colocar num lugar de preciso de ajuda, o corpo já deve estar gritando. Então não espere chegar nesse nível, não espere chegar nesse ponto. A prática de relaxar, as respirações, tudo isso está acessível para você. É só você decidir por você, se priorizar. Lembra, você é a sua prioridade zero, tem que começar por você. Porque se não começa por você, como você vai estar? Como você vai ajudar o outro se você não está bem? Então essa cliente, ela me trouxe isso. Ela trabalhava com eventos, estava com uma insônia ferrada, estava num nível de estresse absurdo, até respirar doía. Tenta se colocar, tenta se ver no lugar dela. Como que é o desafio para ela? Como que é esse desafio de não conseguir respirar? De uma pessoa que ao respirar sente dor. Ou aquelas coisas que parece que dá falta de ar. Mas o que eu respiro não é suficiente. Parece que o que eu respiro não é suficiente. Olha isso. Eu já ouvi isso de uma cliente. Juscelia, parece que o que eu respiro não é suficiente. Parece que sempre falta ar. Mas isso tudo vem do excesso de cobrança, vem da ansiedade. Ela traz isso. E o outro exemplo que eu trouxe aqui hoje foi da Camila, uma líder de equipe de startup. Startup, gente, para quem não conhece, é uma loucura desenfreada. É aquela assim de virar dias, noites, até pôr a ideia em prática. Por quê? Porque vai atrás de financiador, vai atrás de anjo, que a gente chama, né? De investidor. E é sempre uma loucura. E ela achava que a ansiedade dela, ela já estava num ponto... A Fernanda não sabia que o que ela tinha era ansiedade. Ela achava que era algo ruim que estava impedindo ela de dormir e de respirar. Ela achava que era algo físico, mas era emocional. A Camila já achava que isso era normal. Arcélia, mas isso é normal, não é? É normal. É normal não dormir. É normal sentir dor para respirar. É normal sentir o coração acelerado. É normal tu tá estressada o tempo inteiro, irritada, mal-humorada, que às vezes a gente até se incomoda com isso. Tipo, eu tô mal-humorada. É até, né? É até irônico isso, mas a ansiedade ela traz isso. Ela deixa a gente nesse nível, né? E a Camila, ela achava que a ansiedade era normal. É normal, eu sempre fui assim. É normal. Pra mim não é. E eu entender que essa ansiedade vinha da pressão de ser impecável, porque ela não se permitia falhar. Ela se cobrava, ela tinha que ser impecável, ela tinha que fazer o melhor trabalho, a melhor ligação, tudo melhor ela tinha que fazer. Ela tinha que ser impecável. Ela aprendeu com isso, né, de dizer, não preciso ser ótima o tempo todo, eu posso falhar, é permitido falhar. Ela entendeu isso. E hoje ela sabe regular o sistema nervoso dela. Por quê? Porque ela trabalhava com startup. Startup é sempre uma novidade. Startup fala de inovação, então um mundo muito acelerado. E hoje ela compreende isso. E ela aprendeu a controlar isso no protocolo. Ela aprendeu a controlar. E hoje ela é muito mais leve, muito mais calma. Ela consegue... atingir, né, tudo que ela precisa atingir, tudo que ela precisa fazer no dia a dia dela. Ela consegue fazer as reuniões com mais leveza, ela consegue desenvolver um assunto numa reunião, porque antes ela ficava tão nervosa com tudo que antecedia, com as cobranças, com a apresentação da reunião, como que seria, o que as pessoas falariam, o que queriam dizer sobre ela, tudo isso. Então olha como é o excesso de cobrança dela. Olha como é o excesso de cobrança das pessoas, que as pessoas se fazem, né? E hoje ela sabe disso. E ela mesma fala pra mim, hoje eu sei até onde eu posso chegar. Hoje eu reconheço o meu limite. Olha como isso é poderoso. Hoje eu reconheço o meu limite. Eu sei o quanto eu devo e aonde eu devo. O que fazer, como fazer. Então, para mim, ir para uma reunião hoje tem um peso diferente.
Hoje eu vou com leveza, com clareza. Eu consigo, inclusive, me colocar na reunião, me posicionar, porque eu tô ali, no momento presente. Coisa que a ansiedade não deixa você fazer. É ficar no momento presente. Porque você se cobra tanto que vai lá num futuro que nem aconteceu ainda e nem sabe se vai acontecer. Porque entre o planejamento e o acontecimento tem uma distância gigantesca aí, tem uma estrada a percorrer bem grande. O que a gente olha e observa no dia a dia, o que eu observo no dia a dia como objeção? Quando eu falo assim, olha, o que você tem é ansiedade. O que é mais comum me trazerem, né, como objeção? Ah, mas eu sou assim mesma, Juscelia, acelerada. Será que eu sou ansiosa? Eu sou acelerada, eu sou assim mesma, esse é meu jeito. Esse é meu jeito. Não confunda identidade, que é o seu jeito, não confunda identidade com um mecanismo de defesa. Você não pode, não deve confundir essas duas coisas, identidade e mecanismo de defesa. Identidade é quem você é, esse é meu jeito, eu sou assim. Mecanismo de defesa é, ah, não, mas eu sou acelerada assim mesmo. Aí você não está querendo olhar para a ansiedade, você não está querendo olhar para aquilo que está acontecendo na sua vida agora, no seu dia a dia. Por quê? Porque isso pode fazer você ser potente, olhar para o que está acontecendo. Não confunda identidade. Porque quando você confunde, você tira a sua capacidade e a sua potência. Aí você fala para o seu corpo assim, olha, continua ansioso, que é o meu normal, tá? Então não confunda identidade com situação. Identidade com mecanismo de defesa. A situação que está acontecendo da ansiedade é o seu mecanismo de defesa. Então não confunda a sua identidade, quem você é, com um mecanismo de defesa. Porque se você fizer isso, você pode anular sua potência. E você pode ser potente sem precisar viver nesse alerta, nesse sistema de alerta que a ansiedade traz e atua na sua vida. Outra objeção que é muito comum as mulheres falar, o que são as objeções? São as desculpas que as mulheres, quando chegam até mim com ansiedade, costumam falar. Eu não tenho tempo de cuidar disso agora. Eu não tenho tempo de cuidar disso agora. E se não der tempo de cuidar disso, de olhar para isso? E se o tempo for justamente o que está te deixando aí, doente? Essa falta de tempo, essa justificativa de falta de tempo, for o que esteja te deixando doente. Outra objeção muito comum é, mas nem é tão grave assim. O corpo, ele começa baixinho, ele começa a trazer spoilers, eu digo, baixinho, ele começa no silencioso. Hoje eu não durmo bem, amanhã eu sinto uma agonia, uma angústia, uma coisa ruim, até que ele grita, né? Paralisa, uma coisa mais grave. Então é melhor olhar agora, não é? Agora que tudo tá no silencioso, no baixinho. E é muito simples quando... É mais fácil quando tá no início do que quando tá gritando. Quando tá gritando, a tendência é a gente não saber o que escuta. Ou não entender aquilo que ele tá gritando. E quando ele fala baixinho, a gente consegue olhar para aquilo e consegue visualizar o que está acontecendo de uma forma mais clara, mais perceptível. E tem tudo na vida. Tem o jeito certo e o jeito errado. E qual é o jeito errado disso? De olhar para a ansiedade? Qual é o jeito errado? O jeito errado é tentar resolver a ansiedade só de cabeça. Lendo, racionalizando, se cobrando por não conseguir se acalmar. Irônico isso, né? Mas às vezes a gente se cobra de não conseguir nós mesmas
atingir essa racionalidade, esse pensamento. Ah, não, eu vou ler, vai acalmar minha mente só lendo. Ah, eu vou acalmar minha mente só parando de pensar um pouco. Mas lembra que o pensamento, o excesso de pensamento é a consequência, não é o que está causando a ansiedade. Ela é uma consequência da ansiedade que já está instalada. E a ansiedade, ela vem do excesso de autocobrança. Você se cobra tanto que daí você fica com 1 milhão de abas abertas na sua cabeça, igual aqueles computadores, e não consegue olhar direito. Então, cada coisa no seu tempo. Assim como tem o jeito errado, que é achando que consegue sozinha, tem o jeito certo. E qual é o jeito certo? O jeito certo é trabalhar o nosso sistema, trabalhar nós mesmas, o nosso interno, trabalhar o nosso interno. E aí a gente consegue olhar para isso. Mas como que se faz isso? Trabalhar o nosso interno com acolhimento, com verdade, com acolhimento, usando técnica que acessa corpo, mente e alma. E por que eu falo alma? Porque a alma é a parte do nosso sentimento, é o que eu estou sentindo, é como eu sinto, essa é a parte da nossa alma. Então não adianta só eu tratar os sintomas físicos se eu não estou olhando para a alma. Olhar a alma é olhar o que veio, da onde veio, como veio. O como veio é o mais importante, é o principal. Mas a gente precisa de um processo, de um protocolo até chegar nisso. Para chegar nisso com clareza, discernimento, porque não é só o pensamento. É muito além disso. Então, por isso que a gente alinha os 3. Bora, Júnior, bora fazer uma live junto para aprofundar mais, sim. E um passo simples que eu sempre trago aqui, a clareza, o discernimento, o que é, a explicação para você conseguir lidar com isso no seu dia a dia, mas eu também sempre trago um primeiro passo. Porque lembra que eu sempre falo nas minhas lives, nos meus reels, nos meus vídeos, em tudo. O primeiro passo é o mais desafiador. Por quê? Ele vai te tirar do lugar. Ele vai te tirar de onde tu tá. Então, é o mais desafiador. Por isso que a gente sempre tende a adiar esse primeiro passo. Não adia. Tem uma coisa que é muito poderosa e que eu uso no meu dia a dia. E eu vou ensinar aqui depois. Primeiro, eu vou ensinar esse primeiro passo para sair da ansiedade. Você vai colocar a sua mão no seu peito. Gente, hoje tá frio, tá desafiador isso pra mim, porque eu não gosto de frio. Mas enfim, tô aqui, ó, toda, né? O primeiro passo para você sair disso é você... Lembra que a gente vai trabalhar corpo, mente e alma, e o espírito, né? A alma. Então, assim, vamos colocar a mão no peito, que daí a mão, ela vai sentir o coração. E ela vai sentir as batidas, né? Hoje tá difícil para sentir a batida, que eu tô com 500 blusas. Mas tá aqui, bota a mão no peito, sente, fecha os olhos. Por que fecha os olhos? Quem é minha cliente já sabe, fecha os olhos, baixa a sua racionalidade. Então, bota a mão no peito, fecha os olhos e vai falar essa seguinte frase 3 vezes, desta forma que eu vou ensinar aqui agora. Você vai falar o seguinte, de olho fechado. Respira fundo, com a mão no peito. Eu não preciso me provar o tempo todo. E aí solta. O que é o solta que eu falo? É a inspira e expira. É a expiração. Então, eu inspiro falando a frase e seguro para falar a frase, ó. Eu não preciso me provar o tempo todo. E expira. Que é o solta que a gente fala. O que é o solta? É o colocar para fora. Vocês vão perceber que até o corpo sente isso. E avalia, não analisa, pelo amor de Deus. Mas avalia o que o corpo te traz. O que o corpo sente quando você solta falando essa frase? Eu não preciso me provar o tempo todo, de olho fechado. E solta. Sente o que o teu corpo traz. O que ele faz? Qual frase que ele traz para você? Porque assim, o nosso corpo, ele também traz respostas.
E aí, esse é o início para desacelerar. Esse é o início que você pode, essa é a forma que você pode fazer para desacelerar. Uma outra coisa que eu faço sempre é, além dessa frase, né? Eu não preciso me provar o tempo todo. Eu me permito aprender com tudo que acontece. Essa frase também é poderosa. Você pode fazer os dois exercícios. Primeiro, faz aquela frase ali, que aquela frase é impactante, ela muda, ela traz insight. E a segunda é: eu não preciso, eu aprendo, eu decido aprender com tudo que me acontece. E sempre inspira, segura falando a frase e expira. O expira é o solta, é o relaxa, é o joga para fora. E eu quero finalizar com uma frase, esse tema com uma frase muito poderosa. Você não precisa pensar menos. Você precisa se cobrar menos. É aí que começa. Você não precisa pensar menos. Você precisa se cobrar menos. Leve ela para o seu dia a dia. Anote, né? Bota aí num lugar onde você olha sempre para fazer você lembrar. Tenha isso como um compromisso com você. Faz a frase que eu ensinei, faz o exercício que eu ensinei e usa também essa frase que é um insight poderoso que eu trago aqui para você. E aí, se você se identificou com tudo isso que eu trouxe aqui hoje para você, que foi sobre a ansiedade, sobre esse tema de ansiedade. Se você se identificou com tudo isso, se sentiu assim, nossa, Juscelia, quando você falou da Fernanda, da Camila, eu me identifiquei. Às vezes é difícil respirar, às vezes eu sinto uma coisa acelerada que eu não consigo falar, não consigo nem identificar o que eu tô sentindo. Se você se identificou, se parece que eu tô te descrevendo, é exatamente isso que você vive. Se eu descrevi você assim, tipo, perfeitamente, se é exatamente isso que você vive, eu quero te dizer uma coisa. Não é fraqueza. Não é frescura. A ansiedade, ela não é fraqueza, ela não é frescura, ela muito menos, muito longe disso, ser uma falta de força. O que você sente, essas palpitações, essa falta de ar, que parece que o ar foi pouco, parece que eu não tô conseguindo, parece que o que eu respirei não é suficiente. É real, existe. E tem para isso um caminho que é possível. É possível para você desacelerar. É possível para você desacelerar sem perder a sua potência. Você pode desacelerar e mesmo assim ser potente, porque não é uma falta de força. É muito pelo contrário. É você se cobrar tanto por ser forte, por querer agradar todo mundo, por fazer tudo para todo mundo, que você tem essa ansiedade. Então é a hora de olhar. E foi por isso que eu criei o protocolo Desacelera a Alma. É por isso que tem esse protocolo. Eu tenho esse protocolo. Desacelera a alma. É preciso desacelerar a alma. E ele tem esse nome exatamente. Esse nome ele é proposital. Desacelera a alma, porque é onde tudo começa. Não é na cabeça. Não é na mente que começa tudo. Começa na nossa alma. Quando a gente anula o que a gente sente. Quando a gente pensa, mas é só mais um minutinho. Mas é só mais uma tarefa. Eu só vou lavar a louça antes de dormir. Mas antes de dormir eu tenho que fazer isso. É o excesso de cobrança. A ansiedade, ela não é o excesso de pensamento. Ela é o excesso de cobrança sobre você. É o que você se cobra, o que você se pune. A ansiedade é a punição do excesso de cobrança. E como resolve tudo isso? Tem um protocolo, desacelera a alma. E o que ele faz? Ele é um mergulho dentro de você. Ele é um mergulho profundo dentro de você. Ele é um espaço seguro. O protocolo ele é o espaço mais seguro para você. Porque é onde você vai aprender a regular o seu sistema nervoso, como você atua, como você pensa, por que se cobra tanto, da onde vem essa cobrança excessiva.
que você tem sobre você e vai acalmar o seu corpo. Aprendendo a respirar, aprendendo a liberar a culpa, porque sim, às vezes a gente se pune se culpando e vai uma roda de rato que continua, que persiste. E simplesmente respirar. Imagina o quanto lindo é isso, você poder respirar. E respirar de uma forma que você não respira agoniada e nem sente dor. Lembra que era um motivo de consulta da Fernanda? A insônia e a dor para respirar. Juscelia, eu sinto dor quando eu respiro. Olha que... Nossa, olha que coisa profunda isso. Dói para respirar. Quando eu recebo alguém que tem essa fala, eu sempre levo ela para um outro nível para que ela compreenda que respirar é seguro e que ela não precisa se culpar tanto, nem se cobrar tanto, nem se punir dessa forma, através da ansiedade. E o que eu tenho para falar é sobre o protocolo. O protocolo, ele é um processo individual e personalizado, ou seja, a gente vai olhar para você. Porque eu sempre falo, né? Não é sobre o outro, é sobre você. Então, é um ambiente seguro, onde você vai estar totalmente segura para falar disso, para abrir seu coração, para entender o processo, o seu processo, como você funciona, como você lida com isso no dia a dia, como você faz para lidar com isso no dia a dia, quais os gatilhos te levam para a ansiedade, e cada um é diferente do outro. Cada um se cobra por uma questão diferente. Muitos é pelo trabalho, muitos é por quem ele coordena, por quem ele às vezes tá lá num cargo de liderança. Então tem toda uma responsabilidade sobre para quem vem atrás de você, né, te dando a retaguarda, como eu digo. E você tem esse excesso de preocupação, esse excesso de cobrança. Não, mas eu não posso falhar, que se eu falhar tem 8 no meu setor. Eu respondo por 8, eu tô num cargo de liderança, eu não posso falhar. Eu não posso errar. Então, esse processo é assim. Ele é um processo individual, que a gente vai trabalhar o seu processo, vai olhar onde está a sua ansiedade. O que liga a sua ansiedade, o que liga o seu sistema de alerta. O que a gente utiliza? Eu utilizo muitas técnicas práticas, como constelação, psicogenealogia, iridologia, eu também uso. Técnicas como florais, chás, tudo isso a gente coloca no seu protocolo, no seu processo, porque ele é único, por isso ele é individual, para a gente conseguir sempre alcançar o máximo de cada pessoa e ser rápido, é uma forma acelerada. É um acolhimento emocional profundo, porque eu não estou aqui para te julgar, para te criticar ou para dizer você não pode ser assim, não. Ser assim é o como você deu conta até hoje, como você deu conta, como você chegou aqui. Isso fala sobre você. Então eu jamais vou criticar, jamais vou julgar, porque sim, a terapia é um processo muito profundo, que a gente atua no emocional. Então a gente tem que ter olhos de acolhimento para fazer a pessoa entender o que levou ela até ali, mas de uma forma rápida que ela saia. Porque eu sempre falo, né, que quando a gente procura uma terapia é porque a gente não tá dando conta sozinha, a gente quer melhorar, a gente tá olhando a nossa vida e a gente não quer aquele estilo de vida. Quem quer viver com ansiedade, que dói para respirar? Ninguém quer, né? Como a minha cliente, a Fernanda, ou então como a Camila, que não conseguia dormir, que não parava, que não conseguia ir para uma reunião, que ela não conseguia se posicionar, ela gaguejava, ela dizia, Juscelia, eu domino o assunto e chega na hora eu travo. Calma, vamos resolver isso. E outra coisa também que eu uso muito são ferramentas reais, porque você precisa ir para o seu dia a dia e continuar fazendo isso no seu dia a dia, para que você não caia mais nessa ansiedade, nessa excesso de cobrança, para te trazer uma clareza, um centramento. Então, tem que ter isso. E no seu processo, por ele ser um processo individual, a gente consegue fazer isso de forma clara, objetiva, com ferramentas precisas, com quem sabe o que está falando, com quem sabe o que está fazendo, porque você vai precisar de uma condução. Quando vem para o protocolo, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo sim
para um acompanhamento e eu tô dizendo sim para acelerar esse processo que até agora eu não conseguia fazer sozinha. Eu não consegui me liberar disso sozinha. Então é para isso que serve um protocolo, para alguém te acompanhar, mas alguém que sabe o que está fazendo. E eu sou essa pessoa que sabe o que está fazendo. Porque a cada 10 mulheres que chegam até mim, 9 sofrem com ansiedade. A gente vive num mundo acelerado, num mundo que cada vez mais a gente se cobra pelo corpo perfeito, pela vida perfeita. Mas existe perfeição? Não, não existe. E você precisa aprender como fazer isso no seu dia a dia. Por isso que eu uso ferramentas, eu chamo de ferramentas. Por quê? Porque você vai aprender para praticar isso no seu dia a dia. Eu trabalho com a liberação da dependência emocional, então eu não posso deixar ninguém dependente. E você vai se libertar disso, que é a ansiedade. Essa dor no peito, essa palpitação, essa dor para respirar. Você não vai precisar se afastar de todo mundo, do seu trabalho ou desconstruir a sua vida para você chegar num patamar de liberação. Então, quando alguém chega para mim, né, e fala, ah, Juscelia, mas aí eu vou me afastar de todo mundo porque terapia afasta de todo mundo. Muito pelo contrário, porque ela é a reconexão com a sua vida, com quem você é, com a sua verdadeira essência. E o protocolo, ele não tá aqui para te desvincular da tua família ou te desprender disso. Muito pelo contrário, ele se ajusta à tua rotina. Então a gente vai marcar um horário e a gente vai trabalhar nisso para desenvolver você, para você se reconectar com a sua verdadeira essência, com quem você é, se reconectar com si mesma, consigo mesma, né? E se essa conversa, se só essa conversa, né, só esse bate-papo que a gente teve aqui nessa live, já te trouxe um alívio e uma consciência de que o que você tem não é uma coisa que é sua, lembra, de identidade, a gente não pode confundir. Se essa live ela trouxe essa consciência para você, imagina o que a gente pode construir juntas dentro do seu protocolo. Imagina o que você consegue atingir num processo como o protocolo Desacelerar a Alma, que é um processo profundo, estruturado, com início, meio e fim, e com acompanhamento de verdade, com quem sabe o que está fazendo. Imagina o ganho que vai ser para você. E se você entendeu que é o seu momento, que isso é para você, que você não quer mais se sentir desse jeito, nem culpa, nem ansiedade, nem insônia, nem nada disso, me chama no direct com a palavra desacelera, que eu te explico certinho como funciona, valores, e a gente já marca a primeira sessão para você se livrar de uma vez da ansiedade. Vamos desacelerar a mente e escutar o que a sua alma está tentando te dizer faz tempo. O que você acha? Manda lá no direct, desacelera, e vamos começar esse processo lindo e profundo de liberação da ansiedade. Até quinta-feira.